Leopoldina, a imperatriz que salvou o Brasil e pagou um preço muito alto por isso. No último vídeo, a gente falou sobre a infância da Maria Leopoldina, aquela nossa princesa austríaca que teve propostas de casamento de meio mundo até topar se casar com Dom Pedro I. Pois bem, hoje vamos seguir essa história e descobrir o que aconteceu depois que a Leopoldina chegou no Brasil. Aqui, ela enfrentou desafios gigantes, viveu momentos históricos que mudaram o país e ainda precisou equilibrar política, ciência, maternidade e as traições escancaradas do marido. Agora, você acha que a chegada dela aqui foi um conto de fadas? Será que ela lidou bem com o choque de sair da corte europeia e cair no calor tropical do Rio? E como ela se tornou a peça-chave para a independência do Brasil? Hoje a gente vai responder tudo isso e mergulhar nos bastidores da vida da Leopoldina. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e no vídeo de hoje a gente vai explorar a história da primeira imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina, desde a sua chegada ao país até os seus últimos dias. Vamos entender como essa arquiduquesa austríaca ajudou a construir o futuro do Brasil com inteligência, coragem e muita paciência. Bora lá! Imagina o seguinte, em 1817, Leopoldina, uma princesa austríaca, acostumada aos luxos de Viena, desembarca no Rio cheia de expectativas. A cidade estava em festa, ruas decoradas, bandeiras tremulando e uma multidão de curiosos querendo ver de perto a arquiduquesa que de uma hora para outra virou nossa princesa consorte. Era desfile para cá, festa para lá e um clima de esperança no ar. Mas assim que o glamour da recepção passou, veio o choque. O Rio de Janeiro estava longe do que a Leopoldina chamava de luxo. Em vez de palácios imponentes e jardins bem cuidados que ela conhecia, ela encontrou ruas de terra, poeira para todo lado e condições sanitárias que não estavam à altura de uma princesa. O calor tropical também foi um teste de resistência para Leopoldina, que logo percebeu que precisaria se adaptar a essa nova realidade. Nos primeiros meses, para enfrentar esse contraste, a Leopoldina começou a explorar o Brasil ao redor do Rio de Janeiro. Aos poucos, ela se apaixonou pela natureza local. Palmeiras majestosas, pássaros coloridos, plantas que pareciam saídas de um sonho. Tudo era fascinante para ela. E isso ajudou a encarar os desafios com mais leveza. Ela escrevia cartas para a família na Áustria, descrevendo suas impressões sobre o Brasil. Com o tempo, a Leopoldina passou a enviar amostras de plantas e sementes para cientistas europeus, fortalecendo o intercâmbio científico entre Brasil e Áustria. Não preciso dizer então que Leopoldina foi uma das poucas figuras da realeza europeia que realmente se interessou na época pela biodiversidade do Brasil. Ela não só admirava, como colocava a mão na massa. Fazia contato com cientistas, enviava amostras de plantas e animais para estudos na Europa e ajudava a aumentar o conhecimento sobre o Brasil em outros países. Depois daquela recepção toda cheia de glamour, a Leopoldina percebeu que a vida no Brasil não seria um conto de fadas. Afinal, ela estava acostumada à sofisticação da corte de Viena, onde tudo seguia um protocolo bem rígido e a comida era servida com elegância e moderação. Agora, ela tinha que lidar com uma realidade bem diferente. Por exemplo, os banquetes na corte portuguesa eram extravagantes. Leopoldina estranhava os banquetes da corte portuguesa devido ao uso abundante de especiarias, algo bem diferente do refinamento que ela estava acostumada. Mesmo assim, ela encarava tudo com um toque de resiliência e curiosidade. Diferente de muitas figuras da realeza que se isolariam em um ambiente tão diferente, a Leopoldina fez o oposto. Começou a aprender sobre os costumes locais e se aproximou das mulheres da elite brasileira.
Aos poucos, foi construindo laços de amizade e confiança. Esse esforço não passou despercebido. Leopoldina ganhou rapidamente a admiração da população e criou uma imagem de empatia e simplicidade. As pessoas viam nela uma imperatriz que queria entender o país e fazer parte dele. E isso era algo raro. Agora vamos falar de Dom Pedro, o príncipe herdeiro que parecia mais preocupado em se divertir do que assumir responsabilidades. Logo nos primeiros meses de casamento, a Leopoldina percebeu que seu marido não era nada do que ela esperava. Enquanto ela era estudiosa, paciente, comprometida em construir uma parceria sólida, o Dom Pedro era o oposto. Jovem, impulsivo e cheio de energia para festas e uma vida boêmia. Ele tinha um temperamento explosivo e, para piorar, estava sempre cercado de bajuladores, claro, que diziam sim para tudo que ele queria. No começo, a Leopoldina acreditava que podia influenciar o Dom Pedro, ajudando-o a se tornar um líder mais equilibrado. Mas não demorou para perceber que ele tinha suas próprias prioridades, e essas prioridades nem sempre incluíam sua esposa. Em cartas enviadas para a família, a Leopoldina foi discreta, desabafando de forma sutil sobre os desafios do casamento e o comportamento impulsivo do Dom Pedro. Mas, mesmo enfrentando os desafios de adaptação e as tensões da corte, a Leopoldina encontrou refúgio na ciência e na natureza do Brasil. Apaixonada por botânica, zoologia e mineralogia, como a gente falou no outro vídeo, desde jovem, ela viu no Brasil o lugar perfeito para expandir o seu conhecimento. Com a ajuda de 2 cientistas da sua comitiva, o Van Martius e o Spitz, a Leopoldina apoiou e patrocinou expedições científicas que documentaram milhares de espécies de plantas, animais e minerais. Essas expedições resultaram em obras como a Flora Brasiliensis, que até hoje é uma das maiores referências botânicas. Leopoldina não era uma simples patrocinadora. Ela se envolvia ativamente. Revisava relatórios, trocava correspondência com cientistas europeus e até fazia experimentos nos jardins do Palácio de São Cristóvão, que se transformou em um verdadeiro laboratório a céu aberto. Essa paixão pela ciência não apenas ajudou a divulgar a biodiversidade brasileira na Europa, mas também trouxe um olhar mais respeitoso sobre as riquezas naturais do nosso Brasilzão. Além disso, a postura da Leopoldina incentivou um olhar mais respeitoso para a nossa biodiversidade. Em um momento que o Brasil era olhado pelas outras nações como uma terra de recursos exploráveis, a Leopoldina mostrou que havia muito mais a aprender e preservar. Outro ponto que merece destaque é o impacto de Leopoldina como uma figura feminina de liderança científica. Naquela época, era raríssimo ver uma mulher da posição dela se interessando tão profundamente por ciência. Então, como eu já comentei, o seu exemplo foi uma inspiração para as mulheres da sua comitiva, as damas de companhia e para as brasileiras que conviviam com ela. Falando nisso, a Leopoldina não veio ao Brasil sozinha. Ela trouxe consigo um séquito cuidadosamente escolhido pela corte austríaca, que incluía damas de companhia, que é um grupo de mulheres que se tornaram essenciais não apenas no seu dia a dia, mas também no suporte emocional durante os momentos difíceis. As damas de companhia desempenhavam um papel muito mais complexo do que parecem. Elas ajudavam Leopoldina em todas as tarefas práticas, como se vestir para eventos oficiais e organizar sua correspondência, mas também eram responsáveis por criar um ambiente de apoio emocional para a imperatriz. Leopoldina, que sempre foi muito ligada à sua família na Áustria, encontrou nas damas uma forma de suavizar o impacto do exílio. Ela não as via apenas como subordinadas,
mas como aliadas e confidentes. Essa relação de proximidade ajudava a fortalecer os laços entre elas e criava um ambiente de união dentro da corte. A Leopoldina tinha o costume super correto de tratar todas as pessoas ao seu redor com humanidade, algo incomum para uma figura da realeza. Ela fazia questão de ouvir suas damas e incentivava conversas sobre o Brasil e sobre os desafios que elas enfrentavam. Além de apoiar a Leopoldina, as damas de companhia também desempenhavam um papel social importante. Elas acompanhavam a imperatriz em eventos oficiais, recepções, cerimônias religiosas, representando a sofisticação e o refinamento que a corte brasileira buscava transmitir. Agora que já falamos um pouco da corte e as expedições científicas da Leopoldina, chegou a hora de entender como ela foi fundamental no momento mais importante da nossa história, a independência do Brasil. E olha que não foi apenas um papel simbólico. A Leopoldina tomou o primeiro passo para que o Dom Pedro pudesse proclamar no Ipiranga. Em 1822, o Dom Pedro estava longe do Rio, resolvendo questões políticas em São Paulo e conhecendo a Domitila. A situação estava bem tensa politicamente. Portugal pressionava para retomar o controle absoluto sobre o Brasil, enquanto os líderes locais, liderados por José Bonifácio, buscavam consolidar a autonomia do país. Era um jogo de poder cheio de incertezas. E quem estava no comando dessa assembleia como regente interina? A Leopoldina. No dia 2 de setembro de 1822, ela presidiu uma reunião do Conselho de Estado onde recebeu cartas que deixavam claro que Portugal queria retirar os poderes de Dom Pedro e enfraquecer as lideranças brasileiras. A situação exigia uma resposta rápida e a Leopoldina não hesitou. Ela decidiu, com o apoio do José Bonifácio, que era hora de romper os laços com Portugal. Aqui a gente entra numa fake news que todo mundo diz que a Leopoldina assinou o decreto da independência do Brasil. Ela não assinou. Conforme o historiador Paulo Resutti, que nos mostra em um vídeo incrível aqui do YouTube, existem os decretos de 1822 listados em um documento e não tem nenhum decreto assinado para a independência do Brasil, nem da Leopoldina, nem de Dom Pedro. Como você já deve saber do processo de independência, ele realmente foi um processo. O que realmente significou a independência do Brasil foi o Grito do Ipiranga. Essa assinatura do tal decreto também nem podia ter acontecido, porque quando Dom Pedro fez um decreto que a colocava como regente interina, ele diz que tudo que ela fizesse deveria ser aceito, ou seja, deveria ser levado a ele para que ele considerasse se aquilo deveria acontecer como um conselho. Então, a Leopoldina nem podia assinar tal decreto, mas, de qualquer forma, o papel dela foi super significativo ao enviar a carta para Dom Pedro, dizendo que não havia mais tempo e que ele deveria proclamar a independência, e ela também assinou a ata da Assembleia que aconselhava o Dom Pedro a fazer isso. Essa coragem fez com que a Leopoldina, então, se tornasse uma peça-chave na história do Brasil. Enquanto Dom Pedro entrava para os livros escolares como o proclamador da independência, a Leopoldina desempenhou um papel mais silencioso, mas igualmente essencial nos bastidores. Hoje, muitos historiadores destacam o papel da Leopoldina como o verdadeiro ponto de partida para a independência do Brasil. Sem aquela carta, é possível que o processo de emancipação do Brasilzão tivesse sido atrasado ou enfrentado mais resistência. Agora, se tem algo que definiu a vida da Leopoldina no Brasil, foi a sua dedicação como mãe. Mas, diferente do que se esperava de uma imperatriz na época, ela não via a maternidade apenas como um dever político. Para Leopoldina, era algo muito mais profundo. Em 1819, Leopoldina deu à luz a sua primeira filha, Maria da Glória, que mais tarde se tornaria rainha de Portugal. Para Leopoldina, o nascimento da Maria foi um momento de grande felicidade.
A corte, porém, tinha sentimentos mistos. Afinal, esperavam que o primeiro bebê fosse um menino, já que a pressão por um herdeiro masculino era imensa. Mesmo assim, a Leopoldina se dedicou completamente à filha, quebrando um pouco das tradições da realeza. Assim se devia aprender com ela. Em vez de delegar tudo a amas e preceptores, ela fazia questão de estar presente na educação da Maria da Glória. Leopoldina queria que a filha conhecesse tanto a cultura europeia quanto a brasileira. No ano seguinte, Leopoldina engravidou novamente e deu à luz a João Carlos, o tão esperado herdeiro homem. A corte comemorou com grande entusiasmo, mas infelizmente a alegria foi breve, parecia Catarina de Aragão. O pequeno príncipe morreu antes de completar um ano, deixando a Leopoldina devastada. Apesar da dor, a Leopoldina continuou sua missão, mostrando uma força que impressionava todos à sua volta. Depois de tantas dificuldades, em 2 de dezembro de 1825, a Leopoldina deu à luz a Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II. O nascimento foi um alívio para todo o Brasil. Agora a sucessão do trono estava garantida. Porém, essa gravidez foi uma das mais difíceis da Leopoldina. Já fragilizada pelas gestações anteriores e o estresse constante, sua saúde começou a piorar consideravelmente. Mesmo assim, ela não deixou de cuidar dos filhos e participar das questões da corte. Durante o período pós-parto, a Leopoldina aproveitava os momentos de repouso para escrever cartas para cientistas europeus detalhando as descobertas feitas no Brasil. Trabalho e maternidade ao mesmo tempo. Multitarefa igual a gente hoje em dia. Mesmo após o nascimento de Pedro, a Leopoldina engravidou outras vezes. Ela teve ao todo 9 gestações, sendo que nem todas resultaram em filhos sobreviventes. Em 1826, a Leopoldina sofreu uma gestação particularmente difícil, que acabou em aborto espontâneo. Essa última gravidez foi um divisor de águas na sua saúde. A hemorragia severa e o desgaste físico deixaram a imperatriz extremamente debilitada, marcando o início de seu colapso definitivo. A gente vai chegar lá. Estudos modernos sugerem que o intervalo curto entre as gestações, somado às condições limitadas da medicina da época, pode ter levado a Leopoldina a desenvolver anemia crônica e infecções recorrentes. Mesmo assim, a Leopoldina nunca deixou de lado sua dedicação como mãe. Para ela, cada filho era uma dádiva, e ela fazia questão de investir na educação e nos cuidados de todos, mesmo com a saúde comprometida. A maternidade trouxe alegrias, mas também desgastou a Leopoldina profundamente, deixando marcas profundas em sua saúde e em sua alma. Além disso, e apesar disso, a Leopoldina nunca permitiu que essas dores atrapalhassem sua missão como mãe e imperatriz. Ela acreditava que sua força deveria ser uma inspiração para os filhos, especialmente para Pedro de Alcântara, que um dia governaria o Brasil. Além de cuidar dos filhos, a Leopoldina também fazia questão de prepará-los para o futuro. Ela ensinava valores de respeito, cultura e responsabilidade, acreditando que esses seriam os pilares para criar líderes justos. A Leopoldina, então, deixou um exemplo de maternidade que foi lembrado por gerações. Dom Pedro II, que cresceu sob sua influência, sempre destacou o impacto da mãe em sua formação. Para ele, a Leopoldina foi mais do que uma figura materna. Foi uma grande inspiração como líder. Durante toda a sua vida, alguns relatos dizem que o Dom Pedro manteve o hábito de carregar um pequeno retrato da mãe, como um lembrete constante da força e sabedoria dela. Agora, a relação entre Leopoldina e Dom Pedro já era cheia de altos e baixos, mas ficou muito pior quando a Domitila de Castro, a futura Marquesa de Santos, entrou em julgada. Imagina só, Leopoldina, toda discreta, lidando com um marido impulsivo e de repente tendo que conviver com uma amante que não fazia questão nenhuma de ficar nos bastidores e bem quietinha.
Domitila era de São Paulo, nascida em 1797 de uma família de fazendeiros. Depois de um casamento cheio de confusão, eu vou contar sobre isso num vídeo só sobre ela. Ela foi para o Rio de Janeiro e virou o centro das atenções. Bonita, charmosa e super esperta, não demorou para conquistar o Dom Pedro. E o imperador caiu de cabeça. Homens. A relação deles foi daquelas que todo mundo comenta até hoje e comentavam na época. Domitila não só se tornou amante oficial, mas começou a aparecer em tudo. Dom Pedro, sem nenhuma discrição, fazia questão de dar a ela um lugar de destaque na corte. E o pior, ele até a nomeou dama de companhia da Leopoldina. Para a imperatriz, essa era uma das maiores humilhações que podia existir. Imagina só, ter que ver dia após dia a amante do marido ocupando um espaço na corte e sendo tratada como alguém importante. Inclusive, em 1824, Dom Pedro decidiu dar o título de Marquesa de Santos a Domitila, garantindo a ela joias, terras e uma influência que só piorava as tensões na corte. Leopoldina, com toda a sua educação e postura, nunca fez um escândalo ou confrontou a Domitila diretamente. Mas isso não quer dizer que ela não sentia o peso de tudo. Em cartas para sua irmã Maria Luísa, ela desabafava de forma sutil sobre como sua paciência e força estavam sendo testadas. Enquanto isso, a Domitila organizava festas e ganhava muitos presentes do Dom Pedro. Dá para imaginar o desconforto? Aí, só para piorar, em 1824, Domitila deu à luz a Maria Isabel de Alcântara brasileira, reconhecida como Duquesa de Goiás. Para Leopoldina, essa foi uma das situações mais difíceis, mas ela jamais perdeu a dignidade. Mesmo diante das traições públicas e do destaque dado à amante, a Leopoldina focava em seus deveres como imperatriz e mãe, resistindo com força e resiliência. Apesar de toda a influência da Domitila, a relação com Dom Pedro, graças a Deus, não durou para sempre. Depois da morte da Leopoldina, em 1826, o Dom Pedro enfrentou novas pressões políticas e pessoais e, em 1829, afastou Domitila da corte de vez antes de se casar novamente. Mesmo assim, ela seguiu com luxo em São Paulo, casou-se novamente e manteve uma posição de destaque na sociedade até 1867. Toda essa situação não foi só emocionalmente dolorosa para Leopoldina, também foi um golpe na saúde dela. As traições públicas e o destaque dado a Domitila eram um lembrete constante das dificuldades que ela enfrentava como imperatriz. E aí teve o aborto, teve tudo isso. Enfim, os últimos anos da vida de Leopoldina foram uma mistura de resistência e sofrimento. A nossa arquiduquesa, que enfrentou com bravura os desafios de um novo país, agora estava se vendo encurralada pelas consequências físicas e emocionais de anos de sacrifício. Ela teve 7 gravidezes em 8 anos. É como se ela tivesse vivido com um sinal de gravidez confirmada ligado quase todo o tempo. E como você pode imaginar, o corpo dela começou a dar sinais claros que ela não ia aguentar tanto esforço. Cada gravidez, mais a Domitila, foi um teste de resistência física, e o intervalo curto entre elas fez com que a Leopoldina vivesse em constante desgaste. Desde o nascimento da primogênita Maria da Glória, em 1819, até sua última gestação, em 1826, a Leopoldina foi uma mãe incansável, mas também vivia das pressões da maternidade real. E como se não bastasse, as perdas de filhos e abortos espontâneos transformaram esses anos em uma montanha-russa emocional. Mesmo assim, a imperatriz não tirava o pé do acelerador. Mesmo com a saúde debilitada, ela continuava cumprindo suas obrigações com a corte e acompanhando a educação dos filhos. Uma de suas damas relatou que ela estava tão exausta que mal conseguia caminhar, mas ainda assim arrumava forças para sorrir para os filhos e organizar os compromissos do dia.
Aí, infelizmente, em novembro de 1826, a saúde da Leopoldina chegou ao limite. Ela sofreu um aborto espontâneo que deixou seu corpo e a mente em colapso. O episódio foi tão grave que as hemorragias e dores intensas a impediram de se recuperar. Após esse evento, a Leopoldina praticamente se recolheu em seus aposentos no Palácio de São Cristóvão. Antes de continuar, vamos lembrar uma coisa. Os historiadores, nesses últimos anos, conseguiram fazer a autópsia dela e viram que ela não sofreu uma queda para esse aborto ou qualquer coisa que o Dom Pedro possa ter feito fisicamente para contribuir com o aborto. Claro que os historiadores dizem que eles tiveram uma longa briga um pouco antes do aborto acontecer e isso pode ter ajudado muito para contribuir a esse momento. Enfim, logo depois, no dia 11 de dezembro de 1826, a Leopoldina faleceu. A causa foi atribuída a complicações do aborto, mas a verdade é que o desgaste acumulado ao longo dos anos havia tomado conta de seu corpo também. Naquele dia, o Palácio de São Cristóvão foi tomado por um silêncio profundo. Membros da corte choraram em silêncio, enquanto o povo recebia a notícia com uma tristeza genuína. A Leopoldina não era apenas uma imperatriz para eles, ela era a mãe do Brasil. Uma mulher que deu tudo de si para o país. No momento de sua morte, a Leopoldina segurava uma pequena cruz, símbolo de sua fé e de sua conexão com a família na Áustria. Após a sua morte, a Leopoldina foi velada e sepultada com uma mistura de pompa e luto genuíno. O Brasil inteiro parecia ter parado para homenagear a imperatriz que, mesmo sofrendo em silêncio, deixou um legado eterno. Ela é uma das personalidades históricas que eu mais gosto. O corpo da Leopoldina foi velado no Palácio de São Cristóvão, onde ela havia vivido os seus anos no Brasil. O salão principal foi preparado com simplicidade e elegância, bem no estilo da própria imperatriz. Flores brancas, velas e uma atmosfera solene preencheram o ambiente. O povo, que tanto admirava a Leopoldina, compareceu para prestar suas últimas homenagens. Era como se cada brasileiro tivesse perdido um membro da família. Mesmo aqueles que nunca haviam pisado no palácio ou sequer tinham visto a Leopoldina pessoalmente, sentiram que ela fazia parte de uma forma ou de outra de suas vidas. Uma curiosidade é que mesmo na morte, a Leopoldina deixou sua marca de humildade. O velório não foi um evento de ostentação exagerada como era comum na época, mas era algo que refletia o carinho que ela nutria pelo povo e pela simplicidade. Após o velório, o caixão da Leopoldina foi transportado pelas ruas do Rio de Janeiro em uma procissão solene. Soldados marchavam em silêncio, enquanto o povo jogava flores no caminho e acendia velas em sinal de respeito. O cortejo seguiu até a Igreja do Carmo, no centro do Rio de Janeiro, onde a cerimônia religiosa seria realizada. Era uma cena que misturava grandiosidade e emoção, o momento em que todas as classes sociais se uniram para dizer adeus à imperatriz. A missa de corpo presente foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro. A igreja estava lotada de membros da corte, políticos e cidadãos comuns, todos reunidos para prestar homenagem a Leopoldina. Em seu sermão, o arcebispo destacou o papel da Leopoldina na construção do Brasil como nação independente e sua dedicação ao povo brasileiro. Ele a chamou de uma imperatriz que soube liderar com amor e servir com dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Após a cerimônia, Leopoldina foi sepultada na Igreja do Carmo. Durante quase 100 anos, ela descansou ali até que em 1922 seus restos mortais foram transferidos para o Monumento de Independência em São Paulo. O traslado foi realizado como parte das celebrações do centenário da independência do Brasil. Foi uma forma de reconhecer o papel fundamental de Leopoldina na consolidação do país como nação soberana.
No monumento à independência, Leopoldina está sepultada ao lado de Dom Pedro I, um gesto simbólico que reforça a parceria histórica, mesmo que conturbada, entre os dois na formação do Brasil. Até hoje, a Leopoldina é lembrada como uma das figuras mais importantes da história brasileira. Seu nome está presente em ruas, escolas e praças e até novelas, que constantemente recontam sua história, às vezes romanceada, às vezes exagerada, para as novas gerações. Maria Leopoldina deixou um legado que atravessa os séculos. Ela foi mais do que uma figura da realeza. Foi mãe, cientista, estrategista política e, acima de tudo, uma mulher corajosa que dedicou sua vida ao Brasil. Leopoldina enfrentou desafios que podiam ter esmagado qualquer pessoa comum. Ela trocou os palácios impecáveis da Europa, até um pouco sem escolha, né? Pelas ruas poeirantes do Rio de Janeiro. Trocou o conforto de sua família pela solidão de uma corte hostil e enfrentou traições públicas sem jamais perder a dignidade. Se hoje somos um país independente, devemos muito a Leopoldina. Sua inteligência e coragem foram fundamentais para a consolidação da independência. Quando Dom Pedro estava longe, a Leopoldina, como regente interina, assinou o decreto que consolidou a decisão pela independência. Esse ato foi parte de um movimento político coordenado com José Bonifácio e outros líderes, reforçando sua importância no processo da construção do Brasil como uma nação independente. Além disso, a Leopoldina trouxe para o Brasil um amor pela ciência e pela natureza que colocou o país no mapa científico mundial. Suas expedições e correspondências com cientistas europeus não apenas divulgaram as riquezas naturais brasileiras, mas ajudaram a construir uma identidade nacional. Além disso, a Leopoldina é um símbolo de tudo o que há de mais admirável na história. Ela provou que a força feminina é capaz de transformar nações, mesmo em uma época em que mulheres raramente tinham voz. Sua capacidade de enfrentar desafios com coragem e inteligência faz dela uma inspiração eterna. Termino com um trecho de uma carta da Leopoldina. Se cada sacrifício que eu faço é pelo futuro do Brasil, então aceito tudo com amor. Meu coração pertence a essa terra e a esse povo. E aí, o que vocês acharam dessa história incrível da Leopoldina? Não tem como não se emocionar com a trajetória dessa mulher tão forte e determinada, né? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Aqui, a história ganha vida de um jeito especial. Nos vemos no próximo vídeo, sempre às 8 horas da noite. Um beijo e até lá!